Me fala um pouquinho quais são os principais sintomas. A gente já deu uma pitadinha lá no começo, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho. No sistema gênito-urinário. Bom, no sistema gênito-urinário a gente tem a dispareunia, que é dor para ter relação. Dor para ter relação. Por né? secura vaginal, né? Então a mulher tem uma secura vaginal, ela tem essa dor para ter relação, ela tem um incômodo para urinar por conta da parede da uretra que fica mais fina. Então são sintomas esses sintomas são por hipoestrogenismo. E na realidade, muitas mulheres acham que é infecção urinária, né? Acabam indo no farmácia lá e tomam antibiótico, né? Exatamente. E às vezes às vezes não. A maioria das vezes não tem nenhum tipo de infecção de urina. Você faz uma urina 1, você faz uma urocultura e é recorrente, né? É diferente de uma infecção de urina, porque são sintomas recorrentes. Mas aumenta a incidência de infecção urinária nas pacientes com menopausa? Sim, pode aumentar por conta dessa alteração, né, da parede, da uretra e da ação da urina, pode aumentar. Pode aumentar por conta da mudança do pH também. Da mudança do pH vaginal e do pH ali na uretra, exatamente. Né? Pode ter mais problemas de corrimento, infecções na vagina. E por mudança de pH. Por mudança de pH. Me fala uma coisa, quais os hábitos, eu vou entrar aqui rapidamente em tratamento só dessa parte, tá? Quais os hábitos do dia a dia que podem amenizar esses problemas especificamente do trato geniturinário? Bom, a gente pode usar lubrificantes, no caso, o tratamento oro a gente sabe que é a reposição hormonal, né? Então, são sintomas causados por um hipoestrogenismo, então você dá estrogênio para essa mulher na melhor via, enfim. Mas a gente sabe que quando a mulher tem esses sintomas, um lubrificante ajuda. Às vezes um tópico de estrogênio, às vezes até tópico de estrogênio, uma tópico pomada, hormonal. Um creme de estrogênio, às vezes um creme de DEA, que é um hormônio que converte uma parte em testosterona, também ajuda. A gente usa muito esses cremes, por exemplo, em pacientes que tiveram câncer de mama e tem contraindicação para fazer reposição hormonal. Ok. Ela não pode fazer a reposição hormonal completa, ela pode fazer tópica lá para alívio dos sintomas. Exato. A gente precisa ver se é receptor estrogênio positivo ou não, qual é a medicação para o câncer de mama que ela está usando, mas uma coisa que a gente pode usar sim. Tá. Me fala uma coisa, água ajuda? Muito. Muito. A gente sabe que a água é fundamental para tudo. Para tudo, mas no sistema geniturinário pode ajudar bastante, pode muito mesmo, porque ela vai a água ela vai ajudar na urina, vai ajudar a urina a não ficar tão concentrada. Então vai ajudar essa urina concentrada, ela piora, ela altera mais essa parede, ela é mais irritante para essa parede da uretra, né? E ela vai Fica ter mais diluída. Sintomas, mais Exatamente. ardor urinária, etc, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de músculo e osso. Vamos falar primeiro de osso, depois a gente passa para músculo. Na verdade, estão os dois ligados, né? O osso, a gente sabe que o estrogênio, como a gente já falou, ele ajuda o estrogênio, ele ajuda na relação entre o osteoblasto e o osteoclasto. Então, na absorção e produção desse osso. Então, quando a gente tem um hipoestrogenismo, a gente começa a ter perda óssea, o que leva a mulher a ter osteoporose. A gente precisa lembrar que essa perda óssea, ela é muito séria, né? E como que eu faço para evitar essa perda óssea? Além, claro, da terapia hormonal, a gente faz com exercícios físicos de musculação. Então, a gente tem que ter exercícios de musculação para ter ganho de massa magra, porque a mulher perde massa magra com a menopausa, e também para ter proteção óssea. Me fala uma coisa, há uma grande dúvida, né? Principalmente na vida moderna. O exercício é muito importante, porque, bom, só voltando, fazendo um parênteses lá. Nós falamos sistema geniturinário, secura vaginal. Quer dizer, a mulher cai o hormônio, diminui a libido com secura vaginal, isso é um transtorno. Principalmente para a vida sexual dela. Porque as duas coisas se juntam, né? Então você tem que prestar atenção nessa parte, reposição hormonal, se está contraindicado reposição hormonal tópica, que vai até melhorar o quê? O psique dessa paciente, no sentido de ter a vida sexual regular.
né? Sim, porque Isso uma mulher... muito importante. Uma mulher que tem dor para ter relação sexual, mulher que tem uma baixa libido, isso interfere Só junta, sim no né? casamento. Aí começa a ficar mais deprimida, o marido acaba também não procurando. É um ciclo vicioso. Então ela reclama, ela não quer, o marido também às vezes acaba não procurando mais, aí ela não se sente mais amada, acaba tendo maior depressão, mais ansiedade. É um ciclo, na verdade. Tá. Por isso que eu falo que a paciente é uma bomba relógio, Agora né? nós vamos para o sistema osteomuscular. Sistema osteomuscular é um problema, porque se você não faz o que você falou lá, exercícios regulares, você vai chegar com 80 anos, com ossos frágeis, sem musculatura. Sem conseguir levantar da cama sem conseguir. sozinho, Ou né? seja, e é interessante, porque eu estava lendo sobre os pacientes centenários que completaram 100 anos. Nós temos, se não me engano, 30 mil pessoas aqui no Brasil com 100 anos. E somente 25% deles conseguem levantar numa cadeira sem auxílio. Olha só. Por fragilidade do sistema osteomuscular. Então, isso é importante. Qual é a regularidade, porque isso é controverso, de exercícios semanais para fortalecer o sistema osteomuscular, na tua opinião? Como é que tem que ser a atividade? Você vai dar a sua opinião, mas não se esqueça que a mulher é moderna, né? Eu mesmo não tenho muito tempo de fazer exercício. Como é que... Eu acho que tempo é prioridade. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Tempo é prioridade. Eu acho que muito, se tivesse lá a cama com estímulo muscular, tá bom. Já consegue ficar 4 horas. Então eu falo sempre que tempo é prioridade. Então a gente tem que priorizar cuidar de nós, né? Então, eu acho que hoje tem muitos estudos que falam que pra gente ter benefícios com a musculação tem que ser feita pelo menos 150 minutos por semana. 150, uma média de 3 vezes por semana de 50 minutos. Então, é o mínimo para você ter proteção muscular, ganho de massa magra e proteção óssea. Vixe Maria, né? Então tem que fazer. Até eu tô errado. Então, assim, esse é o mínimo. Né? E a gente sempre tem que colocar também um exercício aeróbico por conta de aeróbico, coração. Você diz o quê? Andar, caminhar? Caminhar você tem que aumentar um pouquinho sua frequência cardíaca. Não adianta você ficar caminhando com uma frequência... Tem que caminhar para exercício. Mas eu sempre falo para os pacientes que eu acho que a parte do aeróbico é muito importante a gente fazer primeiro o que gosta. Então, e ao ar livre, pra gente ter contato com o sol, contato com a natureza. Muito importante. Então, eu acho assim, fazer uma esteira na academia, não tem como, não tem outro jeito. Tá tudo bem. Fazer uma bicicleta, fazer um transporte, mas quando você tiver a oportunidade de ir fazer uma corrida no parque, fazer um tênis ao ar livre, um beach tênis, que tá super na moda, jogar um vôlei, fazer um esporte ao ar livre, eu acho que é muito mais prazeroso. E aí você tem contato com a natureza, você toma o sol, que é uma coisa que hoje em dia a gente não toma, tá sempre em ambiente fechado. Então, eu falo que quando pudesse dedicar essa parte mais ao ar livre, ao esporte, eu acho que é importante. É legal. Então, você falou pelo menos 150 minutos por semana, né? Vamos lá, mínimo. Vamos tentar, é o mínimo. A paciente às vezes assusta, aí eu falo, olha, às vezes, pensa bem, não tenho tempo. Mas você não tem tempo, mas pensa bem. Às vezes é um tempo que a gente está no celular que não precisa. Às vezes é um tempo que a gente está assistindo uma televisão que não precisa. Então, por isso que eu acho que tempo é prioridade. E a partir do momento que a gente se conscientiza da importância do exercício físico... Para a menopausa. Para a vida, né? Para a vida. Para menopausa, para envelhecer, para a vida, eu acho que a gente acaba colocando isso na rotina. Eu acho que é um pequeno passo. A partir do momento que você coloca na sua rotina, fica tudo mais fácil e o corpo começa a pedir. Então, vai ser igual tomar banho, escovar o dente, acordar e trabalhar. Isso acontece justamente numa fase que a gente tem menos disposição, né? Depois de 50 anos, acho que o cortisol dá uma baixada. Mas por isso que é tão importante a suplementação de nutracêuticos, um acompanhamento. É muito importante, justamente para a gente entrar bem lá na velhice. Vamos falar agora obesidade. Esse é um problema. A gente sabe que a mulher, quando começa a entrar nessa transição menopausal, ela tem ganho de peso. Esse ganho de peso é de forma inexplicada. Então, a mulher continua com a mesma dieta. Muitas vezes, ela até faz dieta além, como ela não fazia antes. Ela continua com os mesmos exercícios físicos e ela ganha peso.
E por conta do hipoestrogenismo, né? Da queda hormonal do estrogênio. E essa perda esse ganho de peso, ele é bem característico. É um ganho de peso androgênico. Então, é um ganho de peso de gordura visceral, de abdômen. E aí muda também a sua composição corporal. A gente vê um aumento da porcentagem corporal de gordura. Então, assim, não só ganha peso, como o peso que ela ganha é aquele ruim, né? Que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de resistência à insulina, de diabetes. E a gente sabe que a obesidade hoje é a principal causa de câncer de mama na pós-menopausa. Olha só, relação direta. Então, assim, a obesidade é muito séria, né? Tanto para risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer de mama. E a mulher na menopausa, infelizmente, tem essa tendência a ganho de peso. Exclusivamente por mudança do ciclo hormonal. Nada a ver com dieta, nada a ver com compulsão alimentar. Não, pelo contrário, muitas estão fazendo dieta como não faziam e você ganha. Qual é a melhor maneira? Melhor maneira de combater a obesidade na menopausa, além da reposição hormonal? Vamos lá, exercício e o que mais? Dormir bem. Dormir bem. Quem não dorme, engorda. Né? Então, olha só. Então, a gente precisa... Porque quando você não dorme, você altera todo o seu ciclo do cortisol, todo o seu ciclo da melatonina, então, todo o seu ciclo do hormônio de crescimento. Então, quem não dorme, engorda. Já tem vários estudos que mostram. Eu acho que o automático delas pensou, não, vou entrar numa dieta, dormir bem. Tem um estudo que fala que pessoas que não dormem à noite... Ela fez um estudo com médicas que dão plantão à noite. Olha só. Que elas têm uma tendência muito maior à obesidade na menopausa do que aquelas mulheres que dormem à noite. Por alteração do sono. Por alteração do sono. E eu vi aí, vamos dar uma pitadinha antes de chegar lá. Você gosta muito de uma dieta saudável, né? Eu gosto muito de um estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável. É excelente. Eu acho que é por aí mesmo, né? Para entrar bem na terceira idade, você tem que ter um estilo de vida bem saudável. Uma paciente, menopausa, obesidade, você sabe dos riscos aumentados, você falou para ela, vamos fazer o seu estudo hormonal, vamos repor o que precisa, você vai dormir bem, você vai fazer uma dieta. Que dieta que você recomendaria? Depois a gente parte para o exercício físico. Por exemplo, a dieta cetogênica, a gente sabe que o indivíduo, a mulher fora da menopausa, emagrece muito com uma dieta cetogênica bem feita. A mulher na menopausa, não. A dieta cetogênica, às vezes, ela não perde peso. Então, a gente tem que fazer uma dieta mais baseada em legumes, em verdura. Tem que ter proteína para ela não ter perda de massa magra. Você recomenda? Aí depende, né? Se a pessoa, ela tem que ver se ela é vegetariana, se ela não... Ela é vegetariana. Aí a gente tem que ir mais para proteína. Muitas vezes a gente precisa repor proteína com whey, né? Com whey protein, com body protein. A gente tem que usar não só alimentação. Tá? Mas assim, a gente tem que fazer... E a proteína, ela tem que ser de acordo com o peso de cada um, de acordo com a taxa metabólica. Então, não é uma receita de bolo. Não é tão fácil você implementar uma dieta para ela perder peso como seria antes da menopausa. Não, a gente tem que saber fazer essa dieta de individualizada, de acordo com a taxa metabólica de cada um, de acordo com... Não adianta, cada mulher, cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, cada um tem suas particularidades, cada um tem uma taxa metabólica, cada um tem uma porcentagem de gordura, cada um tem uma porcentagem de massa magra. Então, a gente tem que fazer uma dieta equilibrada, com proteína, mas a gente não pode ser uma dieta também muito hiperproteica e individualizada de acordo. E para quem come carne? Não sou vegetariana, estou obesa, vou melhorar meu sono, vou repor meus hormônios. Que proteína que dieta que você... A gente pode fazer uma dieta com bastante legumes, bastante verdura, mas também vendo taxa metabólica. E nessa mulher que come carne, a gente vai sempre optar por proteínas naturais, né? Mas a gente toma cuidado com a quantidade de proteína, principalmente de carne vermelha, porque a gente sabe que a carne vermelha em excesso é inflamatório. Então, tem que comer. Então, se você come carne vermelha, você sim precisa comer, mas a gente tem que usar todo... balancear.
Exato, uma estratégia para não virar inflamatória. E como é inflamatório, você tem dois problemas, né? Você tem um problema da menopausa, o hormonal e o câncer. Fala uma coisa, vamos falar agora um pouquinho de exercícios para esse obeso. Encaixa-se o mesmo para esse paciente que tem que fazer, que a gente falou antes, reforço muscular, ou você acha que o exercício tem que ser um pouquinho diferente? Tem que fazer reforço muscular, sim, mas a gente sabe que o peso aumenta muito a chance de lesão. Então, não adianta você pegar um obeso, pedir para ele ir na academia e puxar ferro, até não, a gente sabe que tem que ser exercícios de musculação feitos com acompanhamento profissional. Com acompanhamento profissional, isso é importante. Mas sempre usando menos carga, para a gente não causar uma sobrecarga nas articulações e musculares para não ter lesão, mas tem sim que fazer. Tem que fazer exercícios regulares assistidos. Assistidos, Tá. É o ideal. Vamos falar um pouquinho sobre aquele calor que é bem característico, né? O que provoca esse calor? Como é que é isso? Explica aí pra gente. Bom, os fogachos, que é esse fogachos, famoso calor, ele é muito comum. De 75% a 85% das mulheres na menopausa, na transição menopausal, têm esse fogacho. Então, são poucas as que não têm. E esse fogacho, ele é causado pela alteração do estrogênio na serotonina e na noradrenalina. Ele aumenta a noradrenalina, ele diminui a serotonina. E esses neurotransmissores, eles fazem com que no hipotálamo a gente tem uma zona que chama zona termorregulatória. E essa zona termorregulatória é o que varia, né? Ele adapta o nosso corpo à variação de temperatura. E aí o estrogênio faz com que essa zona termorregulatória fique mais estreita. E esse estreitamento faz com que a mulher sinta pequenas variações de temperatura. Então, daí, esses calorões, e aí depois do calorão vem aquele frio, e aí aquele calorão de novo. E me fala uma coisa, a gente, reposição hormonal, tudo que você falou, tem algum sintomático que diminui isso? A gente tem os fitoterápicos, né? Eles melhoram esses sintomas? Eles aliviam? Para muitas pacientes eles ajudam, para algumas não faz diferença nenhuma. Então vai muito da predisposição do organismo de cada um. Mas tem sim os fitoterápicos que a gente pode usar, não só para fogachos, né? Mas também para secura vaginal. Eu falo que os fitoterápicos, eles são sintomáticos, então eles ajudam no sintoma, eles não protegem. Eles não vão tratar. Não tratam, não protegem cérebro, coração, mama, osso, mas eles ajudam nos sintomas. Então é uma terapia é um tratamento que a gente pode usar, que é muito importante, por exemplo, para quem não pode usar um tratamento hormonal, ou para aquelas mulheres que não querem usar um tratamento hormonal. Ou seja, ela quer equilibrar a vida dela e usar alguns sintomáticos ou sintomáticos naturais que podem diminuir esses sintomas. Vamos falar agora as alterações cerebrais. Normalmente essas impactam muito na vida da paciente, principalmente na vida dela, no dia a dia, como lidar com as pessoas. Quais são os principais sintomas cerebrais? Vamos falar de humor aí. Os principais sintomas, por alteração, né, do equilíbrio da produção de neurotransmissores, a mulher tem ansiedade, depressão, irritabilidade, memória ruim. Então, são sintomas inespecíficos, mas são sintomas que a mulher percebe, olha, antigamente eu não era assim, hoje qualquer coisa me irrita, hoje eu tô mais deprimida, a minha ansiedade, a memória recente está muito ruim. Então, são sintomas inespecíficos, mas causados por déficit de estrogênio. Você pode falar um pouquinho do impacto disso na vida das pacientes? O que elas relatam para você? Onde pega isso? Por exemplo, casamento, trabalho? Tudo, né? No trabalho, no casamento, você está irritada, no convívio com seus filhos, no casamento, convívio com a família, essa irritabilidade, essa depressão, que muitas não têm vontade de sair da cama. Essa ansiedade, então, atrapalha no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho. Então, a mulher está mais irritada, está sem paciência. Quando você vai tratar essa paciente, que nós vamos falar de reposição hormonal para frente, algumas exigem tratamento psiquiátrico suplementar, você já viu isso? Ou normalmente com o tratamento adequado da menopausa, ela reequilibra e consegue tocar a vida dela? Como é que é?
Na grande maioria das vezes, o tratamento, o equilíbrio hormonal do corpo como um todo, ele melhora esses sintomas. Mas algumas, no começo, precisam sim de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico. Ou seja, eu acho que se a mulher ela tiver algumas alterações no humor, depressão, ansiedade, normalmente a gente faz o caminho inverso. A mulher ela procura o psiquiatra, depois vai lembrar da menopausa. Teria que ser o inverso, né? Porque às vezes essa mulher ela não precisa de um psiquiatra, né? Ela precisa de um uma equilíbrio. readequação do sistema hormonal dela, e se não funcionar, aí ela pode procurar o psiquiatra ou fazer isso ao mesmo tempo, porque se você tratar só a depressão sem olhar para o todo, principalmente para essa mulher no período perimenstrual, no período pré-menopausa, isso pode ser um problema, né? Sim. Ela começa a tratar depressão, começa a tratar ansiedade com medicação, começa a não funcionar mais e ela vai entrando numa espiral, quando na realidade, se ela buscar o reequilíbrio hormonal dela, ela não... Tá se resolvido. brincar, ela precisa de uma dose muito mais baixa Sim. de medicação, né?